vou explicar-vos qual era o significado da vara. Nós chamávamos-lhe a tala. A vara tinha umas distâncias marcado pela navalha, que cada distância era a casa do vizinho. Depois, quando é que se fazia a chamada, por exemplo, o povo tocava o conselho, o mordomo tocava o conselho no sino e depois juntava-se o povo. E então o mordomo fazia a chamada de comparência. E o que não estava, marcava-lhe um pontinho, a ver se vê, marcava-lhe um pontinho assim, pequenino, assim. Este pontinho significava um quartilho de vinho, meio litro. Depois ia o outro não estava lá, não tem nada. Mas depois do segundo também faltava, também marcava outro pontinho. Estes pontinhos mais pequeninos significavam meio litro de vinho. Mas depois, como tínhamos a comunidade do rebanho andar junto, o rebanho andava junto, o pastor não podia deixar fazer mal às ovelhas, senão depois o dono queixava-se e tinha que pagar. Portanto, esse mal que fazia, depois era averiguado pelos mordomos e os mais velhos e botavam-lhe uma multa. E as multas eram tudo em vinho. Se era muito prejuízo, marcavam-lhe um cântaro de vinho. O cântaro de vinho era um X. Era isto. Este X significava o cântaro de vinho. Se a multa era mais, se era menos multa, punham meio cântaro de vinho. O meio cântaro era meia cruz, que era isto. Esta meia cruz significava meio cântaro de vinho. Bom, isto eram as multas. Multas que se faziam quando, não era todos os dias que se fazia as multas, porque nem sempre se fazia mal, não é? Depois, a chamada era o pontinho mais pequenino. Depois havia uma canada de vinho, que era uma multa mais vulgar, que eram 7,5 litros de vinho. A canada era um tracinho assim, só a meio da vara, que daí não se vê bem. Não se vê bem, porque o risquinho da navalha não é assim muito claro. E não convém andar a fazer muito, porque senão depois estraga daqui. Isto era uma canada. Depois era o almude. O almude eram 2 cântaros. Era esse risquinho que circulava a vara toda. Então era um almude de vinho. Era isto. Circulava a vara toda. Pronto, isto em multas era isto. Faziam-se quando o caso, esta multa do almude de vinho, eu já vos expliquei, uma parede que dividia duas propriedades, umas para baixo da parede, outras para cima da parede. E as de cima da parede ficavam um bocadinho mais altas e as de baixo ficavam um bocadinho mais baixo. A propriedade de cima da parede caiu a parede em frente da propriedade dela. E em frente de baixo estava outra propriedade. Ele, conforme caiu aquela parede, em vez de pôr onde estava, acrescentou para baixo como meio metro. Então a senhora foi lá e veio o povo,
combinou com o mordomo e o mordomo depois tocou o conselho e fomos lá. E já eu fui lá, já eu andava nisso. E então marcaram ali um tal almoço de vinho, porque fez aquele atrevimento de roubar aquele bocadinho. Então eu já bebi deste vinho, já andava no conselho. Portanto, as multas eram isso. E não era só quem mudava uma parede, era quem roubava, às vezes ia quem roubasse couves, e era denunciada, pagava em vinho. E depois o pagamento era conforme lhe botavam a couve. Esse é o significado da vara. Agora, o mordomo também trazia, a vara era alta, o mordomo, quando tocavam o conselho, o significado da vara era o respeito significava o respeito das pessoas com o mordomo. O mordomo naquela altura era como se fosse uma autoridade civil como hoje. Guardava-se um respeito grande, porque ele tinha esse poder de multar, mas com a ordem do povo, com a maioria do povo. Daqui até aqui é a casa do vizinho. Este intervalo do corte grande, mais forte, é uma casa. Daqui até aqui é outra, daqui até aqui é outra. Notam-se bem os cortes mais fundos. Depois, estes pequeninos, é o quartilho de vinho, que já falámos nisso. Depois, esta meia cruz era o meio cântaro, conforme a multa. Se a multa era mais grande, era o cântaro. Se era mais pequenina, a despesa do mal que se fazia era meio cântaro. E aqui eram as chamadas, o das chamadas, os 2 quartilhos de vinho. Aqui, esta era a coisa do almude. Esta era a coisa do almude que circulava a vara toda. E aqui o X já falamos, e o meio X também já falamos. Este meio restinho era a canada. Depois continuava o X e o almude já dissemos. O golpe mais fundo era mais ou menos o rio, que dividia. Este era o bairro do lado de lá e este era o bairro do lado de cá, do rio. Portanto, este golpe mais fundo é o rio. Depois continuava o vizinho daqui, continuava com 2 faltas. Esta uma falta, este tinha uma falta e meio cântaro, este tinha 2 faltas e meio cântaro, este tinha 3 faltas, tinha um cântaro, e estes só tinham as faltas. As faltas eram num quartilho.